boa noite. Eu sou Rosiane Kennedy e este é o Poder em Foco. Nesta semana eu entrevisto o presidente da Cielo desde 2018, Paulo Caffarelli. Ele é formado em Direito, com mestrado em Economia e pós-graduado em Comércio Exterior e Comércio Internacional. Trabalhou 37 anos no Banco do Brasil, onde começou como menor aprendiz. Foi vice-presidente de cartões e novos negócios de varejo e vice-presidente de negócios de atacado. Entre maio de 2016 e outubro de 2018, presidiu o Banco do Brasil. Ele também já foi secretário executivo do Ministério da Fazenda em 2014, além de integrar conselhos de grandes empresas. Um histórico grande aí nessa área de mercado, né? Paulo Caffarelli, muito obrigada por nos atender e conceder esta entrevista aqui no Poder em Foco. Boa noite. Boa noite, Rosiane. Boa noite a todos os telespectadores. Eu que agradeço muito essa oportunidade, uma honra estar aqui. Acompanho muito o seu programa e fico muito feliz de poder estar aqui conversando um pouquinho com você e com os seus audientes. Paulo, vamos começar então para trazer uma explicação bem para o nosso público sobre o que é a Cielo, porque a partir daí a gente pode falar toda uma projeção de cenário, pensar em economia, pensar em tudo que está ocorrendo de mudança, né, nesse mercado financeiro, no mercado bancário, no mercado de tecnologia. Mas eu acho que a gente precisa partir mesmo para entender o que é a Cielo, que lá atrás, quando começou, né, 25 anos atrás, era uma empresa adquirente meramente, que aí faz toda aquela transação para o recebimento na comunicação entre o banco, o cartão de crédito e quem está recebendo aquilo ali. Mas, hoje em dia, vai muito além disso. Então, explica para a gente entender a partir daí o que é a Cielo hoje. Tá ótimo. Bom, primeiramente, é importante para ficar muito claro para todo mundo, quando a gente fala de uma empresa de adquirência, realmente, para quem não está no dia a dia, é um termo meio, às vezes, de difícil compreensão. Mas talvez a melhor definição para nós, Rosiane, seria o seguinte: a Cielo é parceira de quem quer comprar e também de quem quer vender. Então, o nosso papel, quando a gente fala que nós somos uma empresa de meio de pagamento, de meios de pagamentos, significa que nós estamos exatamente no meio entre o comprador e o vendedor. A gente pode imaginar, quando a gente vai comprar um pão na padaria, você poder passar o seu cartão. Naquele momento, aquela informação da padaria vem para a Cielo manda para a bandeira, que pode ser Visa, Mastercard, Elo. A bandeira manda para o banco que detém o cartão do consumidor, do usuário. O banco autoriza a operação volta para a bandeira volta para a Cielo e a gente autoriza a aprovação naquele lugar, na padaria, por exemplo, como eu estou falando. Isso em questões de 4, 5 segundos, que é o tempo que a gente demora para fazer tudo isso que eu estou comentando. Essa é a atividade principal da nossa empresa. Nossa empresa, como você bem falou, tem 25 anos. Ela abriu o seu capital em 2009. Ela se chamava VisaNet justamente porque nós tínhamos um trabalho com a Visa, enquanto a Redcard tinha um trabalho com o Mastercard. Então, no decorrer do tempo, a partir de até 2009, as duas operacionalizavam esse tipo de transação no Brasil, cada uma num cartão. O que começou a acontecer durante muito tempo é que você ia numa loja, você tinha às vezes 6, 7 maquininhas, uma para cada cartão. Aí chegou em 2010, nós tivemos o que a gente chama de fim da exclusividade. O fim da exclusividade significava o seguinte: todas as empresas envolvidas nessa parte de meios de pagamentos eram obrigadas a, na sua maquininha, passar todos os tipos de cartões. Então isso facilitou muito a vida do consumidor, mas mais ainda a vida do lojista, né? E a Cielo, nesse mesmo período que ela abriu o capital, foi praticamente na mesma época que acabou a exclusividade de bandeiras. Então, a partir de 2010, nós tivemos um incremento, outras empresas chegando, mas a questão se acentuou muito, na verdade, a partir de 2015, quando nós tivemos aí a transformação digital, acaba trazendo muitos outros concorrentes para esse mercado. Então, um negócio, um segmento que tinham duas empresas, hoje tem mais de 20 empresas, que a gente chama mais de 20 adquirentes, e mais de 200 subadquirentes. Agora, isso obrigou vocês também, de toda forma, a encontrar outras áreas de atuação no mercado, né? Exatamente. Eu acho que o primeiro ponto, a principal área de atuação nossa é exatamente essa área de fazer essa captura
das compras no mercado. Nós temos hoje praticamente 40% desse mercado ainda, a Cielo representa 40% desse mercado. E um ponto muito interessante é que, pelo fato de que 40% de todas as transações que acontecem no país passam pela nossa empresa, passam pela Cielo, nós temos hoje uma informação, um ativo, que o pessoal chama do novo petróleo. Que o que é? Dados, informações. Então, como a Cielo hoje ela está presente, Rosiane, em 100% dos municípios do país, eu posso dizer para você que nós conhecemos muito bem o perfil consumidor dos nossos clientes, o perfil consumidor da sociedade brasileira. Então, por exemplo, quando algum cliente nosso, uma empresa, uma farmácia, por exemplo, quer montar uma farmácia no Itaim, em São Paulo, a gente consegue mostrar para ela qual é o desempenho geral das farmácias naquela região, em termos de demanda, em termos de potencial de praça, em termos de número de farmácias concorrentes que vão ter. Ou seja, eu consigo dar todo um diagnóstico para ela já saber se isso, cruzando com o seu estudo, pode sim viabilizar a presença de uma farmácia naquele exato local. Agora, você perguntou com relação a outras coisas. Eu digo que a Cielo hoje ela não é mais uma empresa adquirente, não é mais uma empresa de maquininha. A Cielo hoje é uma empresa de tecnologia. Vou te dar um exemplo. Recentemente, nós inauguramos no Brasil, de forma pioneira, o reconhecimento por face. Então, você poder entrar numa farmácia, fazer as suas compras e, naquele momento, você utilizar um sistema da farmácia para fazer o pagamento direto sem precisar ir no caixa. É o reconhecimento facial que chama. O nosso sonho daqui a pouco tempo é você poder pegar um carrinho no supermercado, entrar no supermercado, fazer todas as compras, passar por um scanner e colocar a mercadoria no seu carro e você poder ir embora. Então, isso é o resultado que a transformação digital, que hoje praticamente acontece em todo mundo, acontece no Brasil e acontece em todos os segmentos, ela está acontecendo também nessa área de meios de pagamentos. Então, a gente começa a observar isso de uma forma muito forte e isso ficou muito acentuado, Rosiane, durante a pandemia. Agora, Paulo, você aí deu uma informação que eu achei ótima, eu já fiquei aqui imaginando a cena como dona de casa, que sonho, passar com um carrinho e pronto, acabou, não tem que tira do carrinho, bota na esteira, tira da esteira, bota no carrinho, enfim. Isso a já gente existe? Não está longe disso. Então, está longe ainda? Não, a gente não está longe disso. Eu acho já que tem em algum país? Já temos experiências, eu mesmo já pude ver pessoalmente experiências nos Estados Unidos, as lojas físicas da Amazon hoje, já algumas delas já têm esse tipo de experiência do cliente, vamos dizer assim. É você poder se sentir sem atrito. Eu não tenho que ir no caixa, eu não tenho que ficar na fila do caixa. Eu venho, escolho minha mercadoria, passo onde eu preciso passar e vou embora. E em relação a esse pagamento que é com reconhecimento facial, que é o chamado PayFace, não é isso? Exatamente. Vocês já fizeram, é uma espécie de projeto piloto que vocês começaram em São Paulo? Exatamente, Rosinha. Nós começamos com as drogarias Iguatemi, são várias lojas do Iguatemi, e nós começamos a primeira loja no Shopping Iguatemi. E estamos tendo aí um resultado muito interessante, até porque, como eu te falei, quando você vai para uma compra, você poder experienciar uma coisa nova e uma coisa que te traga conveniência e comodidade, passa a ser muito interessante, né? Você não precisar ficar naquela burocracia que a gente fica muitas vezes com relação a essas questões. Uma vez determinado esse projeto piloto nosso, nós já estaremos em condições de poder expandir todo esse processo para o Brasil todo, principalmente para lojas de farmácias nesse momento, farmácias, e na sequência depois para outros segmentos que a gente possa continuar utilizando. Uma curiosidade, algum motivo específico para começar em farmácias? Não, acabou tendo o interesse também dos dirigentes dessa empresa, das farmácias de Iguatemi, e nós fizemos um trabalho juntos, inclusive com uma empresa de uma startup nos ajudando nesse processo do reconhecimento de face. Então foi um trabalho bastante de equipe e que naquele momento eles se mostraram interessados em seguirem conosco nesse grande desafio. E eu entendo que esse desafio para nós agora ele passa a ser absolutamente crucial para a gente poder expandir para outros modelos, para outros segmentos. Você toca aí num ponto startups, que é algo que a Cielo, inclusive, tem focado bastante. Vocês têm um projeto, um trabalho de mentoria. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente o que é que tem sido esse projeto de mentoria e que resultados vocês já têm conseguido alcançar.
Perfeito. Nós tem 3 anos que nós já atuamos fazendo um trabalho de mentoria para nós fizemos uma seleção para mais de 200 startups e das 200 startups, essa última agora, nós selecionamos 21 delas. 21 com temas, com objetos do negócio delas muito ligados ao nosso negócio. Então, foram mais de 180 horas, tivemos envolvidos mais de 40 mentores, justamente para que nós pudéssemos auxiliá-los no momento para eles às vezes têm a ideia, sabem como conduzir esse processo, mas é difícil para eles às vezes entenderem como é que eles fazem a transformação desse seu negócio, trazendo para a realidade. Então, nós somos uma empresa de 25 anos, somos uma empresa de tecnologia que convivemos com vários tipos de soluções, sejam as soluções tradicionais, mas agora, principalmente com a transformação digital, as novas soluções, a gente pode auxiliar sobremaneira eles com relação a essas necessidades todas no dia a dia. E acaba criando uma parceria de forma que muitas soluções implementadas ali, Rosiane, acabam virando produtos ou serviços nossos na própria Cielo. Dá exemplo, assim, de situações, Olha, serviços que vocês implantaram vindos desses projetos de perfeito. startups. Vou lhe dar um dos exemplos, é esse da identificação facial, da face, né? do pagamento pela identificação da face. Uma outra coisa, nós criamos na Cielo a chamada Cielo Pay. Cielo Pay, na verdade, é um processo onde eu consigo ir além do meu cliente. Quem é o cliente da Cielo? São os lojistas. Em todo o país, temos mais de 1,5 milhão de lojistas espalhados por todo esse país, mas quem são os clientes dos lojistas? São os usuários, né? O consumidor. Então, hoje, o Cielo Pay faz com que a gente possa ir além do lojista. Nós podemos ter contas no Cielo Pay, contas digitais, abertas por usuários. Então, seria uma maneira de facilitar o processo de pagamento. Como tem o Pix hoje, como tem o WhatsApp, que acabou de ser autorizado, temos também o Cielo Pay. Significa o seguinte, uma transferência de pessoas para pessoas, ou uma transferência de pessoas para empresa, ou uma transferência de empresas para empresas. Como é que você faz essa transferência? Você pode se utilizar da sua conta bancária, do seu banco tradicional, do banco da sua escolha, ou você pode utilizar uma conta digital nossa da Cielo, que nós chamamos de wallet, onde você pode fazer depósitos antecipados, né, como se fosse um cartão pré-pago, e com base nessa volumetria, nesse valor dos cartões pré-pagos, você pode efetuar compras no mercado, você pode efetuar transferências e assim por diante. O wallet, bem curioso até o nome, né? Uma carteira para a pessoa ir guardando esse dinheiro. Exatamente. No final das contas, termina sendo uma operação de banco. A Cielo hoje também é banco? Eu diria para você que com a transformação digital, e a gente pode falar daqui a pouquinho um pouco mais sobre o Open Banking, nós vamos observar que nós vamos virar no futuro próximo uma grande plataforma, onde você vai ter bancos, você vai ter fintechs, você vai ter startups de soluções ligadas a meios de pagamentos ou soluções financeiras. Você vai ter os bancos tradicionais que já estão aí. Você vai ter as empresas de bandeiras de cartão de crédito. Então, imagina isso tudo numa grande plataforma. E a partir dessa plataforma, o consumidor final, que cada vez está mais empoderado, ele vai poder fazer a escolha dele, de que maneira ele quer ser atendido, qual o tipo de produto que ele quer verificar. Ele pode, inclusive, estabelecer uma concorrência de precificação de produtos, Rosiane, de forma que esse processo todo, essa plataforma, esse próprio Open Bank que eu estou comentando com você, é uma solução, uma das soluções que o Banco Central está trazendo para o Brasil, junto com o Pix, junto com o chamado balcão de recebíveis, com 2 grandes objetivos. O primeiro objetivo é você permitir uma inclusão social em meios de pagamentos. Isso é um ponto absolutamente importante. Nós pudemos constatar durante a pandemia que você tinha mais de 70 milhões de brasileiros sem conta bancária. Então, quando o governo definiu o pagamento do auxílio emergencial para essas pessoas, a única maneira que eles tinham para poder receber esse auxílio emergencial era você ficar numa fila, às vezes de 4, 5 horas, para poder receber esse recurso. E as adquirentes, a Cielo, inclusive, foi a pioneira nisso. Nós fomos adequar soluções em lojas, supermercados, farmácias, para que eles, com base nesse cartão da Caixa, cartão virtual, eles pudessem fazer suas compras nas nossas maquininhas.
Então, eu estou comentando tudo isso para você, porque no final da história, a inclusão financeira é muito importante. Outra coisa tão importante quanto a inclusão financeira, Rosiane, é a competitividade, preço. Então, quanto mais você puder comparar os preços de bancos, de adquirentes, de empresas de seguros, de empresas de cartão de crédito, de bandeiras, você vai poder decidir qual é o melhor preço, qual é o melhor produto para você. Então, esse processo de abertura do sistema financeiro hoje, esse processo do Open Banking, esse processo da grande transformação digital que nós todos estamos passando, ele vai fazer com que a gente tenha maior competitividade e uma precificação mais adequada numa concorrência maior. A gente vai falar mais um pouquinho do Open Banking, que você já introduziu aí o assunto, que é aquela ideia de dados compartilhados entre todas as instituições financeiras, obviamente, se o cliente autorizar que isso seja feito, e a partir do momento que ele compartilha todos esses dados, ele passa a ter acesso a essas taxas, a verificação, se vai pegar um empréstimo, ele não precisa ir de banco em banco, a facilidade para poder provar aquela movimentação dele e todos os dados dele já vai direto. Então, o poder de negociação é muito maior para esses clientes. A expectativa é de que comece a funcionar no Brasil no segundo semestre. O Brasil está atrasado em relação a isso? De maneira nenhuma, Rosé. Eu diria para você que o Brasil é referência mundial em automação bancária, em transformação digital financeira e de meios de pagamentos. Então, é óbvio que se você olhar cada país, Rosiane, vai ter um tipo de solução. Se eu falar para você que na Austrália, 70% de todas as transações acontecem por aproximação, ou você aproxima o cartão de crédito, ou você aproxima o seu relógio que já está habilitado, ou você aproxima o seu celular, ou uma pulseira. Então, existe 70% dos pagamentos são feitos dessa maneira. Na China, quase 100% dos pagamentos da China, eles migraram do dinheiro físico, sem passar pelo cartão de plástico, diretamente para o chamado QR Code, que é esse código que a gente tira a fotografia quando a gente precisa tirar. Então, cada país tem o seu desenvolvimento. Aqui no Brasil, nós temos um processo um pouco diferente desses, mas eu te diria que cada vez a gente vem avançando mais nesse processo. O Brasil é referência hoje em transformação digital em meios de pagamentos. Muito nos últimos anos ou é só uma impressão? Porque a gente vê o Open Bank veio agora, o Pix acabou de vir e agora no último dia, assim, na última semana de março, houve a autorização do Banco Central para os pagamentos por meio de WhatsApp. Então, assim, foi tudo de uma vez agora, quer dizer, foi uma aceleração, aquela diferente do que vinha ocorrendo antes ou é porque realmente o cronograma era assim mesmo? Eu acho que acabou coincidindo um pouco todos esses movimentos. Observe que nós vamos ter o Open Banking, nós já temos o Pix tem sido um sucesso. Nós temos agora, a partir do final de abril, então, já autorizado pelo Banco Central no final de março, a questão do WhatsApp. O WhatsApp vai ser tão interessante que é como se quando você manda uma fotografia para alguém, você vai poder mandar dinheiro para alguém da mesma maneira. Porque você vai definir aonde, se alguém te mandar dinheiro pelo WhatsApp, aonde você quer que caia esse dinheiro, em qual banco ou em qual wallet, como a gente estava falando. E para a pessoa que você está mandando, ela também vai definir onde é que ela quer que esse dinheiro possa ser depositado. Então, vai ser de uma praticidade muito grande. E a gente pode considerar também, Rosiane, que no Brasil, quase mais de 100 milhões de brasileiros hoje usam o WhatsApp. Então, ele é um canal de conveniência, ele é um canal que traz conveniência, comodidade. Você não precisa ficar preso, né, a esses processos. Cada vez mais a gente tem que trabalhar a questão da conveniência. O ser humano ele quer usar cada vez mais o tempo dele para os seus estudos, ou para o seu lazer, ou para o seu trabalho. E muitas vezes a gente pagar uma conta é uma obrigação, é um trabalho, né? Então é interessante que você tenha a conveniência para isso. E eu acho que essas soluções todas, você no final não vai ter uma solução exclusiva. Você tem vários canais à disposição do consumidor. O consumidor vai escolher o melhor canal para ele naquele momento. Pode ser que ele use um canal hoje, amanhã ele usa outro, mas o interessante é a conveniência que se traz para o consumidor final. Na final da história, nós nunca tivemos um empoderamento tão grande do consumidor como nós temos nos dias de hoje. E eu acho que isso é muito importante. De ressaltar, né? E esse avanço todo da tecnologia agora, teve também algo a ver
com a própria pandemia? Porque a área de tecnologia, de uma forma geral, ela terminou sendo forçada a acelerar os passos, porque a pandemia pegou o mundo de surpresa. Nessa parte de fintechs, da tecnologia financeira, essa aceleração também foi um resultado da própria pandemia? Sem sombra de dúvida. Rosiane, eu vou te fazer uma pergunta. Imagina se essa pandemia tivesse chegado há 10 anos atrás. A gente não teria tido essa adaptação tão grande que foi da gente poder colocar uma empresa do tamanho da Cielo, colocar 100% dos seus colaboradores trabalhando em casa e a produtividade não mudar, pelo contrário, melhorou. Eu diria para você que só foi possível graças ao estágio atual de tecnologia. Vou te dar alguns outros exemplos. O trivial é você fazer compra com o cartão, certo? Você passa o cartão na maquininha, esse é vamos lá, 80% do Brasil hoje, 90% até pouco tempo atrás, acontece dessa maneira. Durante a pandemia, nós tivemos, praticamente, nós dobramos o número de compras feitas por link de transferência, por QR Code, que é o código que eu te falei, e por NFC. NFC é a tecnologia da aproximação, que é aquela história que eu comentei do relógio, do cartão, do celular. Então, por que isso? Porque são soluções que nós já tínhamos há mais de 2 anos, soluções que já estavam à disposição do consumidor, mas que nesse momento de pandemia, até para evitar o contato, para você poder trabalhar o distanciamento, eles foram obrigados a fazer. Você imagina um restaurante fechado, tendo que vender comida para os seus clientes, mas que a questão deles pegarem a comida e levarem para casa, ou você, dono do restaurante, mandar a comida para eles. Então, o Superlink era disponibilizado para eles, para os lojistas mandavam para os seus clientes preenchem o Superlink, não tem dados nenhum que possa comprometer algum tipo de risco, algum tipo de fraude, é super bem conduzido, é encaminhado para o lojista ou para o restaurante, e o restaurante, depois de constatado o nosso pagamento, ele manda a comida para o seu cliente. Vou te dizer uma coisa, nós tivemos no Brasil 650% de empresas a mais utilizando essa tecnologia de pagamento por link. E outra coisa que nós fizemos durante a pandemia, imagina o seguinte, muitos restaurantes desses não tinham esse trabalho de entrega, né? Então nós, enquanto empresa também que auxiliamos eles nesse processo, nós colocamos empresas de delivery, né, de entrega à disposição deles também para poder fazer esse tipo de trabalho. Então foi todo mundo acaba se ajudando com relação a isso. Mas eu não tenho dúvida de dizer o seguinte, a pandemia fez com que o Brasil andasse 5 anos, no mínimo, em termos de tecnologia nesse período. Por isso que nós não vamos ser mais, na volta, nós não seremos mais os mesmos. Você pensa um curso, você pode fazer um curso hoje da sua casa, em qualquer lugar do mundo. Absolutamente factível e já à disposição da gente para que a gente possa fazer esse tipo de curso. Tem vários pontos que a gente toca aí que gera com certeza muita curiosidade de quem está nos assistindo e eu vou explorar mais um pouquinho, porque se não der tempo nesse bloco, no próximo, mas a questão do WhatsApp, o Open Bank e o Pix. Vamos focar para ver se nesse bloco a gente consegue concluir pelo menos o ponto do WhatsApp, porque assim, como você falou, mais de 100 milhões de brasileiros usando o WhatsApp. Só que o WhatsApp, ao mesmo tempo que todo mundo usa, todo mundo ali em algum momento recebeu fake news, tem também golpes e mais golpes que cada dia surge ali justamente utilizando essa plataforma do aplicativo. Tem golpe que é para a pessoa poder, inclusive, fazer um escaneamento dessa conta em outro computador. E aí, como é que fica a questão da segurança? Certo, ótimo. Bom, deixa eu te falar o seguinte, da mesma maneira que você investe em novos produtos, serviços e soluções, concomitantemente você tem que investir em segurança. Eu diria para você que todo dia a gente enfrenta fraudes, mas não é só no WhatsApp. Você vai enfrentar fraudes em conta corrente, você vai enfrentar fraudes em todos os tipos de situação. As pessoas, quando querem dar algum golpe, elas começam a pensar qual o tipo de golpe que você vai dar. Então, eu diria para você que, primeira coisa, a gente não mede esforços nem gastos em segurança. Então, eu te diria que esse processo que a gente vai ter agora do WhatsApp, o processo do Pix, todos eles são dentro da mais absoluta segurança. O que a gente tem que tomar cuidado são com os fraudadores, com os falsários. Isso vai continuar existindo sempre. Eu acredito que um processo de educação financeira e um processo de educação com relação a como lidar com as abordagens que você recebe, engenharia social, essa coisa toda, elas vão colaborar, elas vão, na verdade, ajudar
para que a gente possa ter aí, mitigar cada vez mais esse tipo de risco nessas operações. Mas eu te diria o seguinte, o WhatsApp para WhatsApp, ele vai funcionar da seguinte maneira, é uma transferência de pessoas para pessoas ou de pessoas para um lojista, ou de um lojista para uma pessoa, e assim duas pessoas físicas ou duas empresas, tá? O que você precisa ter? Você precisa estar habilitado no WhatsApp com uma conta de referência para você, para que o seu dinheiro seja destinado. Ou para de onde eu vou tirar o meu dinheiro para poder fazer uma transferência. Também, de certa forma, vai impulsionar uma bancarização, né? Que é o que a gente viu ocorrer o contrário, que tinha, não ocorreu o contrário, mas a situação que era outra, o cenário, como você ressaltou, no início da pandemia para os pagamentos dos auxílios emergenciais. Existia realmente um grupo muito grande, uma parcela muito grande da população que não tinha, muitas vezes não tinha nem CPF. Teve que ocorrer esse registro, e aí agora, a partir do momento que se possa fazer esse tipo de transação para o WhatsApp, com certeza vai haver também uma bancarização maior. Vocês fazem alguma projeção, tem alguma estimativa? Tá, Rosiane, deixa eu lhe falar o seguinte, a bancarização ela vai acontecer muito, se a gente observar a Índia, que fez um processo de conta digital muito parecido com o nosso Pix de agora, vai observar que você não teve uma mudança muito grande de quem já transacionava por bancos para o Pix deles, vamos dizer assim, mas você teve uma inclusão social muito grande lá. Eu acredito que no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Nós temos um dificultador aqui que a gente precisa enfrentar, que é a informalidade na economia. Então, se eu te falar que metade da economia do Brasil hoje ela é informal ainda, eu vou te dizer que essa é a dificuldade que você tem de tirar o dinheiro físico para trazer para o dinheiro digital. Porque o dinheiro físico, na verdade, ele tem uma série de questões que precisam ser enfrentadas. O custo do transporte do dinheiro é muito alto. O risco, a ameaça, a violência envolvida com relação a assaltos, sequestros, etc. Então, quanto mais você migrar do dinheiro físico para o dinheiro digital, você consegue mitigar esse tipo de risco, esse tipo de coisa. Então, só que assim, como existe uma economia informal muito forte, às vezes é difícil você convencer as pessoas a deixarem o dinheiro físico para poder vir para os meios de consumo. Eu acho que a gente já teve uma evolução grande disso. Hoje eu posso dizer que tem um vendedor de coco na praia que já recebe por maquininha. Nós temos casos, a manicure, o motorista de táxi, ou seja, nós temos várias profissões hoje que a gente conseguiu trazer também mais uma alternativa, porque poucas pessoas, fora aquelas que precisam, andam com dinheiro no bolso também nos dias de hoje, né? Isso na pandemia deu para perceber bem, né? Tem várias situações curiosas, as pessoas chamam muita atenção, a pessoa que faz ali aquele artesanato em casa, ou que faz o bolo e vende na própria vizinhança, e antes tinha que receber somente no dinheiro, agora é difícil alguém que não tenha essa maquininha. Agora esse bloco está terminando já, eu vou ter que chamar um breve comercial, o Poder em Foco vai fazer um breve intervalo, a gente volta já já para contar mais curiosidades desse setor. Olá, estamos de volta com o Poder em Foco. Nesta edição eu entrevisto o presidente da Cielo, Paulo Caffarelli. Paulo, ainda falando sobre essas novas transações, o WhatsApp que está para começar a fazer pagamento por meio desse aplicativo, o Pix que já existe. Como é que a empresa, qual é a vantagem para a empresa, por exemplo, para uma Cielo? Porque DOC, TED tem ali tarifas altas que o cliente paga. O Pix, o cliente não paga nenhuma tarifa para poder fazer aquela transferência. E pelo WhatsApp também não vai pagar. Qual é a vantagem, então, para a empresa? Olha, no nosso caso, vamos começar pelo WhatsApp. A Cielo é a empresa que suporta toda a operação do WhatsApp. Então, nós vamos receber uma taxa diretamente do WhatsApp por cada transferência que for acontecer entre pessoas, ou entre pessoas e lojas, como eu falei anteriormente. Então, tem sim uma tarifa que nós recebemos pela prestação de serviços que nós vamos fazer com o WhatsApp. Com relação ao Pix, é um pouco diferente. O Pix, quando a gente fala que você vai numa loja e vai pagar com o Pix, utilizando uma maquininha, que seja a maquininha da Cielo, nós cobramos uma taxa do lojista para poder efetuar esse serviço também. Agora, é uma taxa bem mais barata do que uma taxa tradicional,
porque nessa transação a gente não vai ter que pagar nenhum FII para as bandeiras e também não vamos ter que pagar nada para os bancos. Então, com isso, a gente consegue reduzir a taxa. Eu estou te falando uma taxa na faixa de 1,49, mais ou menos, por cento de cobrança em cima do lojista com relação a isso. Se a pessoa faz o Pix direto de banco para banco? Não tem taxa, não tem taxa, não tem custo nenhum. Funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana. Entendi. Em relação ainda a esses avanços, você vinha falando no bloco anterior sobre a ideia de ter, como já tem projeto piloto do Payface, a ideia de uma hora só simplesmente passar por um scanner e pagar aquilo ali na mesma hora. As maquininhas estão com os dias contados? Eu diria para você que com um tempo, num espaço aí de médio prazo, eu entendo que as maquininhas elas vão ceder o seu espaço para outros tipos de equipamentos. Na medida que um celular, por exemplo, ele puder capturar todos os dados que hoje a gente precisa da maquininha para fazer, a gente já não vai mais precisar da maquininha. E eu acho que, tecnologicamente falando, esse tempo não está muito longe. Daqui a pouquinho a gente já consegue fazer esse tipo de situação. Isso não muda nada com relação ao nosso trabalho, porque de um jeito ou de outro nós estaremos fazendo a captura dentro da loja que é a nossa cliente. Mas muda sim aquilo que eu comentei com você. A dificuldade que você tem às vezes para entregar uma maquininha, a maquininha tem algum defeito, você tem que fazer a manutenção dela, você tem que substituir, você tem que trocar. Então, tendo um equipamento que possa ser utilizado multiforma, você pode inclusive ter um ganho de agilidade com relação a esse processo. Eu acho que em breve a gente deve ter algum tipo de resposta nesse sentido. Em relação a tempo, quando vocês acreditam que os pagamentos por WhatsApp já vão começar? O WhatsApp, olha, com certeza finalzinho de abril, começo de maio. Já de imediato agora, bem rápido mesmo. Então, exato. Pix, WhatsApp, um monte de coisa. O Banco Central está fazendo uma revolução no mercado financeiro, é isso? O Banco Central brasileiro, ele é visto com muito bons olhos pelos demais reguladores do mundo como um banco central bastante moderno e que tem trazido uma série de soluções tecnológicas e soluções digitais para o mercado financeiro e para o mercado de meios de pagamentos. O Banco Central é referência no mundo hoje com relação a isso. Então, quando você materializa opções como o Pix, como o Open Banking que nós falamos aqui, como o balcão de recebíveis, que é uma outra conversa, que é uma liberdade que o lojista vai ter para poder verificar o melhor preço para ele antecipar as suas vendas, tudo isso você traz mais competitividade e você traz uma amplitude de comparações. Paulo, no ano passado, na pandemia, vários setores da economia sofreu um abalo muito grande, mas na contramão dessa crise, o setor das fintechs, o setor bancário terminou tendo, essa parte de tecnologia terminou tendo um avanço muito grande. O próprio balanço da Cielo no final do ano mostra que vocês cresceram muito, apesar, inclusive, de o principal foco de vocês ser o varejo, que teve queda. Então, me explica onde é que essa matemática fecha a conta, porque varejo caiu, a economia desacelerou, mas vocês tiveram crescimento em relação ao ano anterior. Veja o seguinte, na verdade nós tivemos um crescimento, esse crescimento se deu muito por uma mudança de estratégia que nós fizemos na empresa. Antigamente nós fazíamos o credenciamento de novos clientes nossos, novos lojistas, através de bancos apenas, ou seja, o Banco do Brasil e o Bradesco, que são acionistas da Cielo, traziam os clientes para nós. E nós passamos, a partir do ano passado, a ter uma força de venda própria com mais de 1.500 pessoas, espalhadas por todo o Brasil, também fazendo o credenciamento. Com isso, a gente conseguiu crescer a nossa base de clientes com relação ao passado. Hoje, para você ter uma ideia, metade dos nossos credenciamentos já são feitos pela nossa mão de obra própria, pelos nossos colaboradores. Isso é muito importante porque a gente não podia se acomodar com a história dos bancos apenas trazerem clientes. A gente tinha que ir atrás desses clientes. Uma outra coisa importante também é que a gente reviu uma série de estruturas nossas de receitas e de despesas. Eu diria que a competitividade, o aumento da competitividade, ele reduz preço, acaba tendo uma influência para o lojista, para o consumidor final, que é ótimo, mas para nós também ele reduz a nossa margem. Então, nós fomos obrigados, ao longo desse tempo, de ir adequando o tamanho da nossa empresa à nossa capacidade de gerar resultado. Então, essa adequação de tamanho também ajuda
que a gente possa ter uma estrutura de receita mais adequada para poder proporcionar um resultado melhor para os nossos acionistas, consequentemente para todo mundo que aposta na Cielo enquanto ação. Qual foi esse crescimento em termos percentuais? Olha, a gente cresceu no quarto trimestre de 2020, 34% em cima do quarto trimestre de 2019 e crescemos 197% em cima do terceiro trimestre de 2020. Óbvio que no terceiro trimestre você tem que dar um desconto, porque ainda pegamos um pedaço da pandemia, né, Rosiane? Agora, ninguém imaginava nesse início de ano que teria essa outra pancada tão grande referente à pandemia. Eu lembro quando a gente conversava Exato. com todas as pessoas ali no setor econômico, todo mundo apostava numa retomada econômica muito grande já nesse ano, né? Tudo iria começar a tomar ritmo. E não foi isso que aconteceu. No caso de vocês, vocês estão preparados para o que veio dessa segunda onda? Como é que está a perspectiva para 2021? Bom, Rosiane, deixa eu te falar uma coisa. O Brasil ele é muito adaptável, né? Então, mesmo que essa pandemia, nesse momento que nós estamos enfrentando, esteja no ápice, né, dela, eu diria para você que, em função de tudo que nós tivemos, fomos obrigados a nos adaptarmos. No ano passado, eu diria para você que o processo hoje da indústria de varejo, ele está sendo menos traumático do que foi no ano passado. Por que isso? Porque as pessoas aprenderam a lidar, aprenderam a vender com as portas fechadas. Eu acho que esse é um ponto bastante importante a ser considerado aqui. Óbvio que interfere. Eu vou te dar um exemplo agora. Quando a gente compara a terceira semana de março agora com as semanas de janeiro e fevereiro desse ano, que já estavam mais ou menos num processo de desaquecimento, no Brasil nós tivemos uma redução de 20% do total de consumo. Quando você vai para São Paulo, estado, esse volume aumentou para 31%. Quando você vai para a capital, aí sim foi para 40%. Só que isso no auge agora desse processo. Eu acredito que se a gente tomar os devidos cuidados, se a gente obedecer aí as autoridades sanitárias e governamentais com relação à necessidade do isolamento, eu acredito que a gente vai ter aí uma resposta mais rápida no decorrer do tempo, de forma que o Brasil passe, a partir de daqui um mês e meio, 2 meses, a poder voltar para uma vida perto da normalidade. Isso vem ao encontro das vacinas. Eu acredito que num processo de aceleração das vacinas no país, a gente possa conviver com isso. Então, veja, nós não teremos um ano tão difícil como foi o ano passado. Eu diria que nós, esse ano, tem uma perspectiva que a gente deva fechar o ano com um crescimento na faixa de 3%. Essa é uma expectativa. O ano passado nós não tivemos crescimento. Acho que a inflação ela vai dar uma pequena deslocada. Essa inflação teria que estar no centro, ali na faixa de 3,70. Ela deve chegar em 4,80, quase 5. Então, nós teremos um pouco de inflação. Isso obriga um pouco o Banco Central na política monetária a ter que elevar os juros. Então, os juros que poderiam chegar no final do ano com uma expectativa de 4%, a Selic, né, deve chegar na faixa de 5% também no final do ano. E vejo o dólar bem estável. Acho que o dólar não tem uma perspectiva nem de subir e também acho que não tem uma perspectiva também de descer no curto prazo. Então, eu acho que a gente vai ter que conviver um pouco com isso, mas volto a dizer, nós nos adaptamos. Então, a realidade desse ano ela será diferente da realidade do ano passado. Ela será para melhor. Apesar de no ano passado a Cielo ter crescido, vocês precisaram fazer algum ajuste e encolhimento no quadro funcional ou houve um movimento contrário? Não, veja, esse ajuste em quadro funcional, ele é uma constante nas empresas, na medida que você tem que buscar a sua eficiência. Mas eu diria o seguinte, nós aumentamos o número de funcionários no ano passado, porque só com essa contratação que nós tivemos dos nossos vendedores próprios, nós tivemos um incremento de 1.500 colaboradores, e a nossa empresa hoje tem mais de 4.000 colaboradores. Então, no passado, ela tinha 2.500 colaboradores. Então, eu diria que, na verdade, a gente até participou do aumento da empregabilidade no nosso país, dentro da nossa estratégia de crescer, né? Mas, assim, eu diria que para você que a todo momento as empresas têm que estar olhando a eficiência operacional, tem que estar olhando de que maneira que você pode ser mais efetivo com relação a isso. As empresas, de uma forma geral, as grandes empresas têm trabalhado muito na questão de inclusão, tanto a inclusão de gênero como a inclusão também
em relação à cor da pele. A Cielo tem algum programa já sendo trabalhado nesse sentido? Temos sim. Na verdade, esse processo, ele é um processo que para nós, é que eu chamo, isso não pode ser, Rosiane, um protocolo. A gente não pode cumprir tabela com relação à inclusão. Para mim, inclusão é uma questão de atitude. Na verdade, eu diria para você o seguinte, competência e talento, para mim, não pode ter gênero, não pode ter orientação sexual, não pode ter cor, não pode ter classe social, não pode ter idade, e você tem que auxiliar as pessoas com deficiência. Temos excelentes colaboradores que são portadores de deficiências, mas que conseguem ter uma produtividade e uma capacidade, às vezes, muito melhor que qualquer um. Então, eu digo para você que para nós é muito importante a gente poder não transformar isso num protocolo, não transformar isso numa questão como se fosse um clichê. Ah, eu faço isso. Não. Antes de você falar que está fazendo, faça efetivamente. Então, não é uma coisa fácil, a gente tem trabalhado isso. Nós criamos 4 grupos na nossa empresa, um grupo de raças, um grupo de gênero, um grupo de LGBTQA+, e um grupo de portadores de PCD, pessoas com deficiência. E esses grupos têm uma liberdade total de estar diagnosticando, estar trazendo para nós todas as questões e de que maneira que a gente pode avançar nesses processos. As pessoas que coordenam esses grupos, elas têm autonomia para poderem chegar e colocarem da melhor maneira possível quais são as dificuldades que nós estamos enfrentando. Eu acredito que não tem nenhuma empresa 100% adequada com relação a isso, mas eu não tenho dúvida que a gente tem que ter uma atitude. E essa atitude, ela tem que começar no comando da empresa, ela tem que estar com os líderes da empresa, ela tem que permear toda a empresa. Do contrário, você fica muito no discurso. A gente está acompanhando agora esse termo em inglês, que é o ESG, né? Quando a gente traz para o Brasil, vamos chamar de ASG, que tem a ver com o ambiente, com a questão social e com a questão de governança. Eu acho que isso, de certa maneira, já existe muito nas empresas brasileiras. A B3, né, que é a nossa bolsa, ela cobra bastante atitudes de sustentabilidade, atitudes de diversidade, atitudes de inclusão. Então, nós temos um desafio grande pela frente, que é fazer com que a gente possa levar isso, e que no futuro, talvez, Rosiane, a gente tenha vergonha de olhar para trás e lembrar que a gente tinha que cuidar desse tipo de coisa, que não era uma coisa natural. Eu espero que daqui 10, 20 anos seja uma coisa natural, né? Eu estava contando esses dias para o meu pessoal, quando eu entrei no Banco do Brasil, a minha primeira chefe que eu tive no Banco do Brasil, ela passou num concurso do Banco do Brasil em 1967. E ela foi do primeiro concurso do Banco do Brasil onde foi permitido mulheres entrar no Banco do Brasil. Então, você veja que estamos falando de 40 anos atrás. Até 40 anos atrás, as mulheres, 50 anos atrás, as mulheres não poderiam trabalhar no Banco do Brasil. Então, eu acho que nós já evoluímos muito, mas ainda tem muito a ser evoluído, muito a ser evoluído. Quando você diz aí que tem certeza que não tem nenhuma empresa, 100%, não tem nenhuma empresa que esteja 100% adequada a essa inclusão. Por que, no seu entendimento, demoraram a perceber essa necessidade? Eu entendo que é uma questão de atitude. Volto a dizer para você, às vezes, muitas empresas cumprem alguns protocolos para dizer que cumpriu. Se a gente continuar nesse processo, é um processo que eu te diria que não vai nos levar a uma efetividade. Só vai acontecer efetividade se a gente tiver a conscientização de que isso é isso mesmo. Então, tem um processo cultural muito forte para a gente poder transformar. Eu tenho bastante otimismo com relação a isso, que eu vejo que a geração nova que está chegando, quando eu vejo meus filhos, quando eu vejo os jovens, eles chegam com uma situação muito diferente do que nós tivemos lá atrás com relação a esse tipo de tratamento. Para eles é uma coisa muito normal e é dessa maneira que nós precisamos fazer com que a sociedade nos ajude a derrubar essas barreiras todas. Você diz aí, elas cumprem tabela. Vê se o entendimento meu foi correto. É assim, tipo, não adianta, por exemplo, estabelecer cotas. Eu sei, mas às vezes você estabelece cotas. Não, eu acredito. As cotas são uma necessidade. Eu acho que se você não tiver cotas, você acaba se distanciando mais ainda de trabalhar a questão da diversidade. Então, tem que se valer de cotas, sim, para você fazer com que as coisas aconteçam. Vocês têm cotas, Caffarelli, na Cielo?
Nós somos, veja, nós cumprimos, na verdade, as cotas legais, mas eu diria para você que em alguns casos a gente supera e em alguns casos a gente está trabalhando para atingir aquilo. Mas eu te digo o seguinte, eu sou a favor de cotas hoje, porque a gente ainda está no estágio que ainda não tem como você continuar evoluindo sem ter as cotas. A hora que nós tivermos uma conscientização, a hora que nós tivermos uma mudança de postura cultural, eu acredito que nada mais vai precisar com relação a isso. As coisas vão acontecer de forma espontânea. Em relação à atitude, vocês têm um programa para ser lançado agora em abril, né? Nós temos, exatamente. A gente tem um manifesto. Esse manifesto ele vai trabalhar todos os pontos da diversidade e da inclusão, seja como eu te falei, com relação a raças, gênero, a questão LGBTQIA+, a questão PCD, o caso das mulheres, como eu falo para você. Veja, eu vou te contar um exemplo. Quando eu estava no Banco do Brasil, um gerente foi fazer uma seleção e aí a candidata veio me falar, eu, enquanto presidente do banco, veio me contar que ele perguntou para ela assim, você pretende engravidar nos próximos 2 anos? Como se, na verdade, se ela engravidasse, se ela pretendesse engravidar, ela não teria condições de competir naquele processo para o qual ela havia sido selecionada. Então, eu te diria assim, para mim, isso mostra um pouco o quão a gente precisa evoluir, o quão as pessoas têm que ver. A Cielo hoje tem 40% de mulheres, do total de colaboradores, 40% são mulheres. Não é um número ruim, é quase o mesmo. Mas quando a gente vai ver mulheres no comando, esse volume cai para 18%. Então, a gente precisa trabalhar isso para que daqui a pouco a gente não tenha mais esse tipo de situação. Poxa, seria muito bom você ter metade homens, metade mulheres, ou o que tem que valer, na verdade, é a competência, como eu falei no início. A gente vai passar agora a acompanhar isso de uma forma semestral, Rosiana. E a gente está fazendo reuniões com esses grupos quase que uma vez por mês, com cada um dos grupos. Aí eu vou lá, tiro o meu tempo, sento com eles e escuto para ver tudo que a gente pode estar fazendo e transformando. Mais do que cumprir metas, a gente precisa mudar a atitude das pessoas com relação a isso. E eu te diria que vale a pena a gente trabalhar isso. A gente começou um trabalho com toda a liderança da nossa empresa e a liderança vai ser, na verdade, os grandes multiplicadores desse processo, da tentativa de nós podermos evoluir com relação a isso. Eu espero daqui a um ano voltar aqui com você e te mostrar tudo que a gente evoluiu nesse período. E eu vou cobrar, viu, para poder me mostrar Tá aqui bom. em números mesmo como é que foi essa evolução para conseguir ter um equilíbrio, né, nesse mercado de trabalho, esse equilíbrio Perfeito. maior no mercado de trabalho. E concluindo é isso então, né, Paulo Caffarelli, não são números, é a necessidade de mudar a cultura mesmo. É isso. Exato. Paulo Exatamente. Caffarelli, presidente da Cielo, obrigada por conceder esta entrevista aqui ao Poder em Foco. Eu agradeço principalmente a você, telespectador, que acompanhou o programa até aqui. Você pode assistir a todos os episódios do Poder em Foco no canal do SBT Jornalismo no YouTube e também conferir os destaques desta entrevista no portal sbtnews.com.br. No próximo domingo, logo após o programa Silvio Santos, tem mais um Poder em Foco, sempre conversando com personalidades do ambiente do poder. Eu espero vocês aqui, uma boa semana a todos.